Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é a Thay. E hoje eu tô aqui com o... Renan. Vamos começar de novo, vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é a Thay. Eu tô aqui hoje com o... Renan. E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, hoje aqui a gente vai falar de Marvel's Avengers. Mas para poder deixar claro, a gente vai direto ao ponto, né? A gente vai trazer aqui para vocês se vale ou se não vale a pena comprar Marvel's Avengers. E antes de tudo, a gente não vai dar spoiler nesse vídeo, então vocês podem ficar tranquilos. A gente vai dar só uma breve introdução à trama do jogo. E, assim, a gente vai, obviamente, citar aqui os nossos pontos negativos e os nossos pontos positivos ao longo dessa jornada aí que a gente fez no game. Primeiramente... Marvel's Avengers foi desenvolvido por uma subsidiária da própria Square Enix, né, que é a Crystal Dynamics, e a gente gostaria de deixar aqui novamente o nosso agradecimento à Square Enix, que enviou o jogo pra gente com antecedência pra gente poder jogar, e deixando claro que não é nem por isso que a gente vai passar pano pros pontos negativos, né? Não, claro, a gente tem que ser sincero e passar realmente as impressões do jogo, até porque quem vai jogar vai... Se a gente passar pano e omitir, a pessoa vai chegar e descobrir. Então não tem porquê esconder as coisas. Bom, e antes da gente dar uma breve introdução aqui da história, né? Falar um pouco da sinopse. Só deixando claro que essa experiência nossa que a gente teve quando eu recebi o jogo, que foi com uma semana de antecedência, que foi pra galera da Ensa, né? E também pra galera que jogou a beta fechada. Então, assim, eu fiz o modo campanha na íntegra. Então, se você tá escutando isso ainda no mês de setembro... Todas as pessoas que estão podendo conferir aqui podem conferir exatamente, tirar a prova se a gente tá falando a verdade ou não. Vocês podem conferir lá na Twitch. Exatamente lá no Twitch, que eu fiz o modo campanha literalmente ao vivo pra vocês. Então todo mundo viu os bugs juntos ou viu os pontos positivos juntos. Inclusive o Renan tava em todas as sessões aqui basicamente quando eu tava jogando ao vivo, porque a gente tava conversando e jogando, né? Então assim, todo mundo viu. Então... Não é porque a gente mentir aqui pra vocês, sabe? E deixando claro, mais uma vez, que aqui que a gente recebeu, a gente testou no PS4, tá? Então guarda essa informação que vai ser muito importante pra daqui a pouco. Bom, bora lá pra sinopse, então, do jogo? Vamos, então. No jogo, você vai controlar na íntegra, na maioria da campanha, a Kamala Khan, futura Miss Marvel. Porém, no início do jogo ali, pra gente não entrar em spoilers... Está acontecendo um evento na base dos Avengers e eles estão apresentando uma nova tecnologia que é o das névoas terrígenas. Para quem lê o HQ vai saber que é a névoa que cria os inumanos. E acontece um acidente na ponte próxima à apresentação e ali os Avengers vão combater o que está acontecendo na região. Porém, uma grande explosão na nave deles acontece. E essa névoa terrígena acaba se espalhando e contaminando muitas pessoas, inclusive inutilizando uma boa parte da região. Exato, e basicamente essa névoa, né, que é meio, digamos assim, radioativa, afeta muitas pessoas e afeta principalmente a nossa protagonista do game, né, que é a Kamala Khan, e ela começa a ter esses superpoderes. E assim, o jogo a gente tem uma rotatividade bem grande com todos os Avengers, ou seja, você acaba jogando com todos os Avengers e o jogo é em terceira pessoa, né. Bom... Vamos começar então pelos erros, que ainda bem, na nossa experiência não foram muitos. E você lembra que eu tinha falado... exato, e você lembra aqui pra vocês que estão vendo que eu havia falado que a gente testou no PS4? Pois bem, pra quem não sabe, esse jogo a gente teve como se fosse um server no Discord pra imprensa, né, pra quem tava conversando. Então tinha gente que recebeu o key de PC, teve gente que recebeu o key de Xbox e teve gente que recebeu o key de PS4. E eu vou ser bem sincera com vocês aqui. Todas as pessoas que jogaram no PS4 tiveram menos bugs, muito menos bugs. E bugs, assim, que não atrapalharam tanto como no PC e no Xbox. Eu não sei se a princípio isso era porque só teria suporte para a plataforma de PlayStation. Isso aí eu não sei, tá? Mas é que realmente para PlayStation os bugs estão sendo bem menores do que para o PS4 e para PC, né? Assim, Thay, eu acho que faz sentido isso que você está falando, até porque quando você tem um jogo desenvolvido
para Xbox, a Microsoft ela possui um conversor próprio dela, que você já faz o port do jogo para PC. Então você consegue transferir essa versão de uma forma mais fácil para a plataforma PC. Já para o PlayStation 4 é uma outra forma de desenvolver o jogo, e acredito que esse port, às vezes eles desenvolveram originalmente em PlayStation 4, então portaram para as outras plataformas, que pode justificar. Exato. É bem plausível essa... bom, pelo menos é o que eu acredito, né? Porque, por exemplo, só retornando aqui um pouco, na beta fechada, eram poucas pessoas jogando, então o server não ficou tão pesado assim. Já na Open Beta, quando todo mundo começou a testar, o server ficou pesado, então começou a cair com mais frequência. Já agora, na semana onde só a imprensa estava testando, uma semana antes, acredito novamente que tenha ocorrido isso. Os servers mais leves, menos crachados, então pega menos gente, exato. Mas, novamente, só dizendo, eu testei no PS4 e, felizmente, eu não achei bugs que outras pessoas realmente acharam. Eu vou falar mais pra frente de todos esses bugs que a galera foi relatando, né? Porque, bem ou mal, quando você tá fazendo uma review, você acaba conversando com outras pessoas que tiveram em outra plataforma, outras experiências. Então, assim, eu vou entrar nesses outros bugs de outras plataformas de PC e Xbox, né? E também vou falar aqui de PS4. O primeiro bug que eu encontrei foi logo na missão chamada Missing Link. Eu não vou falar sobre a missão em si, mas sim do bug que eu encontrei, né? Eu já tava mais ou menos por volta de quase 2 horas de game, e o banner não tava conseguindo passar embaixo do tronco. E foi aí que eu percebi coisa rápida, porque era parte de passar da história, né? Eu virei e falei assim, pô, deve ter alguma coisa errada, deve ter bugado. Eu felizmente percebi rápido. Coisa de 2 minutos eu retornei pro último checkpoint e novamente a missão fluiu normal. Eu passei dali sem problemas, sabe? Aí o outro bug que eu encontrei, que nesse o Renan inclusive tava assistindo também, todo mundo tava assistindo. Esse foi assim, bem engraçado, né? Porque você tava bugada, aí você acabou descobrindo um lugar baú que nem era pra ter acesso. Exato. Deu acesso a um dos itens do jogo também a partir do bug. Não, e o equipe era muito bom, inclusive. E nesse momento ficou, tipo, muito claro, assim, a gente achou no começo que fosse um erro gráfico do jogo, né? Porque você tinha que quebrar uma ponte, as hastes de uma ponte. Isso. E apertar um botão num equipamento elétrico. Isso. Aí você foi lá com a Kamala, quebrou as 2 pontes, porém uma das correntes ficou flutuando no ar. Ficou flutuando, tipo sim. E não ativou o botão. Porque o negócio não caiu no chão, né? Mas só que ele não entendeu o que tinha quebrado. E não todo tinha esse como bug, voltar a partir dali. Todo esse bug nos levou a um baú de equipamento muito escondido. Então eu vou deixar aqui a dica pra vocês que forem jogar. Logo na missão onde você vai encontrar o Tony, ao lado esquerdo da garagem dele, se você entrar na moitazinha, tem como se fosse como se fosse uma rampinha de salto, né? Uma rampa de salto. Pois bem, se você saltar ali com a Kamala, você vai achar um baú escondido que tem coisas muito boas, fica aí a dica. Mas basicamente o que aconteceu? Quando eu retornei pra missão de novo, a Kamala tinha que passar por troncos. Troncos esses que eu não passei, eu fui literalmente de vida louca. Eu não sei nem como eu cheguei naquela parte da missão. Mas eu cheguei. Era um tronco que depois que você chegou no final, você descobriu que aquele caminho que você fez era a volta e não o porque eu fiquei, tipo, muito Sherlock Holmes. Eu fiquei, gente, esse tronco daqui não estaria por nada, sabe? E esse realmente foi o bug mais demorado, assim, mas que, novamente, foi corrigido porque tem a opção de você voltar pro último checkpoint, né? Então todos os bugs que eu realmente enfrentei, por assim dizer, que eu encontrei, foram facilmente resolvidos voltando pro último checkpoint, né? Sim, o ruim... isso é muito positivo, eu acho, né? Não, porque isso é positivo, mas... não tem necessidade de reiniciar uma fase, por exemplo. Mas em contrapartida tem missões que são longas. E que como é autosave, você tem que dar o último checkpoint numa missão que você já passou já tem um tempo, sabe? Então isso, assim, depende muito da missão, é positivo e em outra missão pode ser negativo, né? Outro bug bem frequente, esse daqui, foi o que mais me incomodou. Não foram nem esses 2 bugs dessas missões, assim. Muitas pessoas, inclusive, encontraram bugs, né, de outras plataformas na missão final, falando que a Kamala não apareceu presente, o personagem da Kamala, ou que crashou na cutscene. Eu
Renan tá aqui pra poder provar. Nós não encontramos nenhum bug no decorrer das cutscenes, mas... Na transição. Exato, exatamente. Quer falar, Renan? O que a gente pôde reparar que não foi só nessa, mas em algumas transições durante o jogo, quando você tá partindo de uma ação muito forte, com muitos inimigos na tela, e você passa para uma transição que é uma cinemática, detalhe que essa cinemática segue basicamente o mesmo visual da gameplay. Você sente a mudança, mas não é uma mudança muito brusca. Sim. Acontece alguns erros de renderização dos personagens, por exemplo. Pulou no caso de uma das missões finais, pulou um espaço ali que tinha que pular, aí você conseguia escutar as vozes dos personagens, só que eles demoraram cerca de alguns segundos a mais pra se materializar na cena. Exato. Mas, tipo assim, a gente não teve erros gravíssimos de sumiço de personagem na cutscene, por exemplo. Não. A única Foi coisa mais uma coisa de carregamento ou de load de cenário mesmo, né? Porque os cenários são grandes do jogo. Exato. Então acho que isso a gente vê em outros jogos também, que às vezes o personagem tá andando e em alguns momentos acabam aparecendo as coisas. Eu creio que seja algum problema semelhante a isso, sabe? De loading de cenário ou de transição mesmo. E novamente, só pra poder falar, gente, não é passar pano, a gente tá aqui pra poder fazer review novamente. Mas, como eu disse, na nossa experiência a gente não encontrou bugs absurdos, sabe? Há sim esses bugs de transição de gameplay pra cutscene e vice-versa, que foram os bugs que mais me incomodaram pelo fato de demorar alguns segundos a mais pro personagem se materializar ou pro cenário tá na sua velocidade normal, mas não foram tão pesadas como as outras pessoas de outras plataformas passaram esses problemas, por esses problemas no caso. Então, se vocês estiverem duvidando, vocês podem ver a gameplay completa lá na Twitch que a gente fez. E assim, o jogo, felizmente pra gente, né? Novamente, a gente testou em PS4, tava rodando tranquilo e não me atrapalhou em nenhuma das experiências. Inclusive, quando você termina o modo campanha, você pode começar a Initiative Avengers, né? Que é mais recomendado começar depois. Eu fiz missões online aos quais não tive nenhum problema em jogar online, de tipo, de você ser desconectado, ou, por exemplo, fazer missões diárias e não computar as coisas que você estava fazendo, né, ao longo da missão. Eu não tive esse problema, mesmo, eu juro, eu não tive esse problema. E assim, foram erros esses que outras pessoas de outras plataformas realmente, os outros colegas de imprensa retrataram, tanto no Xbox quanto no PC, que não estava computando missões diárias, ou que a queda do servidor da Square Enix estava frequente. E olha que eu joguei de manhã, de tarde e de noite, né? Pra poder fazer esse teste de tipo, pra ver se o server tava pesado ou não. Ou de tipo, jogar com pessoas de fora e tudo mais. Pode parecer, mas esses foram os pontos negativos que a gente achou. Sabe? A gente não teve pontos negativos absurdos. Novamente, eu vou falar aqui agora pra vocês os pontos negativos que não são meus, que eu não encontrei, e que eu perguntei pros meus colegas se eu poderia citar eles, né? Já que eu não joguei tanto no Xbox nem no PC, se eu poderia falar aqui pra vocês. Bom, os bugs foram esses mesmos que eu citei, mas teve uma galera que mesmo voltando no Xbox, isso mesmo voltando no checkpoint, por exemplo, na missão final, onde em uma das partes da missão final você está com a Kamala e com o Hulk, você volta pro checkpoint. Mesmo assim, os vilões, né, que estavam ali não apareciam. E qual é o problema disso tudo? Foi como a gente disse, você só tem como retornar pro último checkpoint, você não tem como retornar para o início da missão de fato. Então meio que você tem que esperar o patch de correção sair, né? Basicamente isso. É complicado. Exato. E outros problemas de tipo, por exemplo, pra galera do PC, foi que eu conversei com ele bastante e perguntei, ele mora na Inglaterra, inclusive, e perguntei pra ele, como é que tá a conexão, tipo, da sua conta da Square? Tá caindo com frequência, não tá caindo com frequência, como é que tá? Ele falou assim, tô tendo sérios problemas de queda do servidor da Square Enix, isso no PC. Então assim, a maioria dos erros da galera que eu tava conversando foram relatados esmagadoramente pra PC e Xbox, sabe? Tipo assim, bem esmagadoramente mesmo. Agora,
esperar, mas aí fica com vocês, sabe? Eu realmente não sei, tipo, se uns vão querer esperar sair patch de correção ou se vão esperar o preço abaixar. Mas eu digo aqui que os meus pontos negativos para PS4 não foram muito gigantescos, sabe? Eu tive uma experiência redonda e foi divertida, né? E assim, importante frisar, o meu PS4 é FAT, é primeira geração, é de 2014. Tipo assim, já é jurássico praticamente, né, por assim dizer. Talvez eu tenha tido sorte de não encontrar muito bugs, talvez. Mas durante essas quase 24 horas, 26 horas que eu tenho aí já de jogado, ou até mais, eu acho que eu tô com quase 30 por aí, eu não tive uma experiência ruim. Eu não posso mentir pra vocês falando que minha experiência foi horrível, porque de fato não foi. Minha experiência foi muito divertida. Eu me diverti bastante jogando, inclusive. Todo mundo que tava jogando com a gente, inclusive conversando na Twitch, né, se divertiu bastante. Sim, e é um jogo que eu acho que ele tem esse viés de ser bastante divertido justamente pela rotação de personagens mesmo que você falou, né, e que a gente pode acompanhar na gameplay, porque todos os personagens têm as suas próprias características. Sim. Então, por mais que é legal jogar com a Kamala, mas você pegar e jogar com a Viúva Negra é outra coisa. Então você muda completamente os combos, como você tem que manipular o personagem, as habilidades, como vai ser a estratégia com ela, assim como que você comentou com a gente do site sobre jogar com o Homem de Ferro, por exemplo, que é um outro tipo de jogabilidade, mais aérea. Não, e é curioso que até os próprios heróis... Enjoativo, né? E os próprios heróis têm mudanças entre eles. Por exemplo, o seu Homem de Ferro, ou o seu Thor, o seu Hulk, sua Viúva Negra, sua Kamala, ou seja lá o que for, pode ser muito diferente da Kamala do seu amigo, sacou? Porque isso cai direto na árvore de habilidades que a gente tava conversando. Eu não sei se vocês... com certeza. Eu não sei se vocês estão assistindo aqui, sabem, mas basicamente... Quem desenvolveu o sistema de combates e de habilidades desse jogo foi o diretor de combate do God of War. Assim, eu vou deixar o nome dele. Ele trabalhou competente no God of War, né? A jogabilidade foi divertida pra caramba. Que mudou muito o God of War. A jogabilidade foi muito divertida, foi muito bem desenvolvida mesmo. E assim, bem ou mal, pra quem quer jogar no difícil ou no brutal, você é automaticamente obrigado a investir na sua árvore de habilidades e não só apertar um botão. Porque senão você morre. É sério. Você morre, sabe? Tipo, de verdade. Então, e realmente acrescenta bem mais dificuldade, né? Os outros modos não fica... Sim, bem mais. Não é só alguns aspectos que mudam. E pra gente não passar direto aqui também, muitas pessoas perguntam, né? Mas dá pra jogar com inteligência artificial? Dá. Porém, assim... Não conte pra te salvar. Exato. Você tem um ponto positivo e você tem pontos negativos de jogar com a inteligência artificial. Por exemplo, se você quer sair numa missão onde você sabe que não tem portas que vão precisar ser quebradas com um ataque pesado, e que você só quer sair pra poder catar na missão e você não tem nenhum amigo que você possa conversar, é mais fácil você jogar com inteligência artificial, porque a inteligência artificial te segue, entendeu? Então você não encontra muito desse problema. Já em contrapartida, a inteligência artificial às vezes não dá prioridade pra você. Deveria, mas às vezes não dá. Ela só vira e fala, tipo, beijo, morre aí, sacou? Não no modo online. Não no modo online quer dizer, não nas outras missões que não sejam de campanha, porque elas vão te salvam, mas no modo campanha às vezes elas te largam de lado. Meio que a IA vai cumprir o objetivo dela, que é tipo, você tá batalhando, que nem aconteceu. Que você tava batalhando contra um dos chefes, e aí você dropou no chão. É muito... Tipo, eu acho que a Viúva Negra passou do seu lado, a Kamala passou do seu lado. Tipo, todo mundo nem aí. Como se você não existisse pra eles ali. Mas o que eu acho mais importante de frisar aqui é, por exemplo, se você quer jogar com inteligência artificial, não quer jogar online, é muito importante você sempre estar atualizando a árvore de habilidades dos seus parceiros de inteligência artificial, né? Porque, por exemplo, eles não vão ter toda essa capacidade de, como eu disse, o Iron Man é muito bom pra desafogar o combate aéreo. Então ele mata todas as torretas aéreas e tudo mais. O problema é que a inteligência artificial não consegue distinguir isso muito bem. Então é muito bom você justamente investir em árvore de habilidades dos outros personagens, porque eles obviamente não vão ter a capacidade pensante que você tem
sacou? A prioridade que você tem. A prioridade deles, a princípio, vai ser tipo, se você morrer, eles vão lá te salvar e vão bater nas pessoas que estão próximas a você, basicamente. Sabe? Sim. Então, fica aí a dica também. Mas assim, no geral, dá pra você fechar o jogo usando inteligência artificial e dá pra você fazer as outras iniciativas lá do Avengers usando inteligência artificial tranquilamente. Mas não se esqueça de investir nas habilidades, né? Que eu acho que é o mais importante. Exato, é fundamental. Até porque em algum momento você vai mudar de personagem, então exato. Já investe nas habilidades, vai fazendo as side quests que você conseguir pra pegar equipamento, pra pegar pontuação pra mudar as suas habilidades. E aí você tem uma equipe de Vingadores que tá pareada mesmo, que não tem muita discrepância. Porque senão pode ser que você tenha que parar alguma parte da história só pra evoluir o personagem. E assim, aí não vale muito a pena. Tipo, por exemplo, não tem um personagem mais OP do que o outro. E sim sobre qual você mais prefere de tipo de jogabilidade, sabe? Exato. Então eu acho que casa muito nisso. E tipo, as pessoas estavam ficando com receio que a Viúva Negra ficasse muito fraca. Eu digo aqui tranquilamente que ela não é fraca, que ela é OP pra caramba. Inclusive, o ataque dela é o que chega mais rápido no inimigo, com a Widow's Line. Sacou? Esse foi um medo que eu fiquei quando a gente jogou a versão da BGS do ano passado. Porque a Viúva Negra, naquela ocasião, ela parecia muito subutilizada no jogo. Só que vendo ela agora nos Vingadores, deu pra perceber melhor como que ela funciona na sua movimentação, o fato dela poder ficar invisível e poder escapar e pegar o oponente pelas costas. Não, e tem habilidades que dá pra você fazer um combão, né? Que dá pra, por exemplo, não só da Viúva Negra, mas como você escolhe a sua equipe, como você monta a sua equipe, você dá pra conversar com seus outros Avengers. Então dá pra você, por exemplo, colocar ali o Thor como um tanque, ao invés de usar o Hulk, uma Viúva Negra, sabe? E tipo, por exemplo, o Thor às vezes também serve pra combater inimigos voadores, então talvez você opta também ali por deixar um Capitão América de repente, sabe? Então assim, é muito rotativo, sabe? Vai muito do gosto da pessoa. Então dá pra você montar uma equipe totalmente equilibrada e não necessariamente usando os mesmos Avengers, né? Não, exato. Bom, mas aqui, dando o nosso veredito, né, Rena? Que a gente já falou bastante dos nossos pontos negativos e nossos pontos positivos, é porque a gente também quis trazer a nossa visão do jogo, né? Porque às vezes é muito fácil você criticar sem trazer argumentos, sem sustentação. É muito fácil falar, isso daqui é uma M. Tá, não, mas por que é uma M? Tem muita gente que critica sem sustentar argumentos. Então, por isso que a gente trouxe os nossos argumentos positivos, estruturando eles, e os nossos argumentos negativos, estruturando eles. Inclusive, todas as pessoas que jogaram com a gente lá estavam podendo ver e ter essa mesma impressão do que a gente. Bom, meu veredito em questão. Se você tem PC, se você tem Xbox, eu recomendaria esperar. De verdade mesmo. Pelo menos até sair mais atualizações. Porque eu não sei se vocês vão conseguir, por exemplo, ter o mesmo desempenho que eu tive no PS4. Já se você tem para PS4, eu acho sim, tranquilamente, que você poderia comprar e vai ser feliz. E você, Renan, o que você acha? Eu acho que, assim, eu discordo um pouco de você dessa questão de esperar comprar, porque eu acho que a questão do bug é crítica, realmente. Claro. Se afeta a jogabilidade. Só que eu acho que às vezes se você tá muito na ansiedade, curte esse universo de heróis, é uma oportunidade de pegar um jogo agora, de encontrar bastante gente online. Isso é verdade. Não vá mais ter gente depois jogando. Só que, assim, se você sabe que você gosta disso, porque o jogo tem uma característica de loot também, né? De você sair caçando equipamento no cenário e tal, tem o Jarvis que foi te avisando. Eu acho que é um jogo que vale a pena você pegar pra você ter essa experiência, mas sabendo que esses problemas podem acontecer e sabendo que em algum momento, e creio será que não corrigido, muito distante, ele será corrigido. Não, eles já estão lançando patch aqui. E um ponto positivo, uma característica do jogo, é que, por exemplo, ele não tem o crossplay no caso. Então, quem tá no PS4 tá jogando só com quem tá jogando com quem tá no PS4. Quem tá nas outras plataformas também estão isolados. Então,
não vai ter aquele problema do seu personagem ter se o jogo em geral tá com um problema, todo mundo que tá ali naquela plataforma vai ter problema. Pode estar com o mesmo problema que você. Uhum. Então não existe não tem como você uma discrepância, muito, né? Jogando com você. Se tivesse o crossplay, eu acho que seria o caso de esperar. Como não tem crossplay, mas foi bem pensado mesmo. Se você curtir esse universo de heróis, eu acho que é um jogo que vale bastante a pena pegar, porque ele é bastante divertido. A campanha dele tem uma duração média aí de 16 17 horas, né? Por aí. 16 horas. E mais as missões estendidas, além do modo gente? Online. Não, como eu disse aqui, 16, 17 horas, de tipo assim, sem fazer as coisas rushadas, sabe? Mas tipo assim, andando devagar, dando umas olhadinhas no mapa, sabe? Olhando pra cima, porque os mapas, por incrível que pareça, são muito extensos. Então tem como você explorar bastante coisa. E é sério, quando eu digo extenso, é tipo mapa da tundra que o diga, sabe? É gigantesco. Sim, é gigantesco o mapa da tundra. Então, assim, tem bastante coisa pra você poder explorar, mas é pra vocês verem. A gente tem umas opiniões aqui diferentes, sabe? Mas a gente trouxe aqui pra vocês a crítica realmente de pessoas que consumiram o jogo. E, sabe? Estão trazendo a faceta aqui verdadeira do que a gente achou do game, né? Bom, deixando claro que se você terminou de ver esse vídeo e realmente decidiu comprar, já saiu lá no www.omegascope.com.br uma lista de dicas gigantescas de como você tunar o seu personagem, como você passar da fase X, Y, Z, dicas de você se posicionar no mapa. Eu passei literalmente quase que uma madrugada inteira escrevendo aquilo, mas já saiu. É só você colocar dicas facilitadoras de Marvel's Avengers, que vocês vão achar. E também tem review escrita na descrição também. Isso, pode ser. Eu deixo o link aí na descrição então pra vocês. E pra quem também quiser ver um pouco da minha review, né, escrita lá, tá lá no site, lá que também já escrevi, tá lá no site bonitinho, coisa e tal. E fala aí, Renanzito, suas últimas palavras. Bom, queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho pra ficar sempre ligado o que tá rolando por aqui, que a gente tá soltando muito conteúdo. E na descrição vocês vão encontrar os links que a gente comentou aqui, da review, das dicas, das nossas outras redes sociais, do site www.megascope.com.br, do Deezer e Spotify, que tem os nossos podcasts lá, resumos de livros de The Witcher e muita coisa. E nos comentários, fala aí se você já jogou Marvel Avengers, o que você achou, qual a sua opinião, qual plataforma você jogou também. E muito obrigado por ter assistido. E PS, se vocês quiserem achar também outros jogadores aqui, deixem o seu nick ou sua tag, ou seja lá o que for aqui embaixo. Tá bom, galera? Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Beijo, beijo e tchau, tchau.